Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você que acompanha o Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Cole conosco, porque hoje o tema é um daqueles temas que são essenciais, principalmente para você aí, professor, que quer estar por dentro das coisas, que quer estar na linguagem do jovem, que quer atuar. O que é a linguagem do jovem? É slackline? O que é? É festinha? Qual é que é a brincadeira? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre cultura pop como parte, entretenimento, como que eu posso utilizar a cultura pop para inspirar a juventude que está comigo em sala de aula. E sim, é muito importante o professor estar por dentro, para a gente ter aquelas ferramentas de ponte, sabe, para conversar com o estudante, para ter algo de semelhante, para estar ali próximo. E não se engane, para envelhecer é só a gente ficar parado, não fazer nada, não consumir mais nada novo, não olhar para o mundo que você fica para trás. A gente tem que estar sempre se atualizando, indo para cima. E junto comigo, sentada à minha destra, tá ela, que é cultura, é pop e tá sempre atualizada, Regiane Taveira. E aí, Rê, como é que você tá? Que delícia! Tô ótima. E eu chego lá, Keller, já falei, né? Mais de meio século, eu tô quase parando, não vou mentir, não. Mas não pode parar, né? Se a gente continua na ativa, século XXI, gente, né? Para a gente conseguir ajudar lá a criançada, os adolescentes, a gente tem que tentar andar nesse trem aí. Esse trem passa muito rápido, não é? Mas faz parte e a gente precisa estar se atualizando o tempo inteiro. E Keller, né, a gente tem um convidado aqui hoje, que olha, eu acho Especial. que ele vai fazer o programa sozinho, ele vai ajudar tanto. Ó, professores e professoras, anotem tudo. Querem as dicas da cultura pop hoje? Tenho certeza que vocês vão sair daqui cheios de dica e vão falar: "É possível", que é o que Com importa. certeza, com certeza. Porque já para dar um spoiler, eu sempre acho engraçado que a gente fala de dar um spoiler, mas a pessoa que clicou no programa já sabe, porque tá na capa do programa, né? Tá no título do Spotify, tá em todo lugar. Mas estamos aqui, junto conosco está o João Luiz Pedrosa, o João Pedrosa, que é professor de geografia, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora e pesquisador da Universidade Federal de Viçosa, ou seja, mineiro, muito mineiro, né? Lidando com coisas em Minas, formando-se em Minas e também está sempre discutindo sobre cultura pop, sobre atualidade, e é um grande comunicador. Então ajuda muito a gente a entender um pouco mais como comunicar, como participar, como estar ali presente. E vocês devem conhecer o João de outros lugares também, tenho certeza, não é? E aí, João, tudo bem contigo? Pronto para esse papo? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Tô feliz demais de estar aqui, ué. Vocês estavam falando, eu tava só esperando o meu momento, a minha deixa para poder falar com vocês. Tudo certíssimo. Tô muito alegre, muito feliz. Vai ser ótimo o nosso papo. Vai sim, muito obrigado por topar falar com a gente. Então, fique conosco porque o programa já está começando. Olá, professores! Temos uma mensagem importante para vocês sobre o processo de escolha do PNLD 2026 para o ensino médio. Queremos garantir que vocês estejam bem informados sobre todas as etapas e prazos desse processo essencial. Nós, da Editora do Brasil, estamos ao seu lado, fazendo o possível para facilitar o seu dia a dia e, junto com vocês, transformar o país pela educação. Os professores têm 2 tipos de escolha ao longo do programa. Categoria 1, livros didáticos por área de conhecimento. E categoria 2, livros didáticos de projetos integradores. Vamos trabalhar juntos para garantir que a escolha dos materiais didáticos seja um sucesso. E assim, contribuir para uma educação de qualidade e um futuro brilhante para os nossos estudantes. O que meme, reality show, séries de TV, TikTok, tudo isso tem a ver com educação. Tudo, se a gente souber escutar, souber trabalhar, tem tudo a ver. A cultura pop é muito mais do que entretenimento. Ela é linguagem, identidade e conexão. E quando usada com propósito, pode ser uma ponte poderosa entre professores e estudantes. E nesse episódio, vamos conversar sobre como o universo do entretenimento pode inspirar jovens a refletirem, se posicionarem e aprenderem com mais sentido.
E a editora do Brasil acredita que a escola precisa sim dialogar com o mundo. E isso inclui os temas que estão bombando aí no Twitter, em diversos locais, os vídeos que viralizam no TikTok e os personagens que os nossos estudantes amam. Por isso, nossas coleções didáticas e projetos pedagógicos incentivam o protagonismo juvenil e a leitura crítica da cultura contemporânea. Então, vamos entender um pouquinho mais como o entretenimento pode ser uma ferramenta de escuta, acolhimento e transformação dentro de sala de aula. Regiane Taveira, quero começar com você. Rê, Ai, ai, teve ai. alguma vez que você utilizou para sua sala de aula, como uma linguagem, uma facilitação, alguma coisa, algo da cultura pop? Da TV, da série, do filme, de algum lugar? Lembrando que eu trabalho com anos iniciais, né, há 32 anos. Então, a gente usa muito, não é? Trabalhei com muita música, muitos filmes, porque a criança ela precisa desse lúdico, ela necessita disso, não é? Não adianta você chegar lá e só falar. Eles precisam fazer relações o tempo inteiro para aprenderem, né. E aquela questão também de se sentirem quando eles veem algo que faz parte da vida deles, porque o filme faz parte lá da vida dele, ele assiste um divertidamente, faz parte da vida dele. Ele fala daquele filme há dias e dias, imita, a criança imita muito, né, É as verdade. personagens que eles, se identificam ali, né. Então usei, filme, música, livro, não é, livro bastante, né, porque você a criança, né, quando você começa a trabalhar ali com a criança no primeiro aninho, pensa, não sabe ler, não sabe escrever ainda, mas ele adora ouvir, e isso já aguça a questão da leitura. Poxa, né, só ela que vai ler para mim? Quero aprender a ler para eu poder ler Uhum. sozinho. Então, tudo que você faz, né, que faz com que ele se sinta pertencente, nossa, isso aí eu conheço, faz parte do meu eu, da minha Perfeito. identidade, um pouquinho ali da minha identidade, né. Eu gosto muito de usar essa palavra de pertencimento, porque parece que ela é simples, mas ela é uma palavra tão complexa. Sentir-se pertencente vai além de estar na escola, né. "Ai, hoje eu vou para a escola", quem nunca, né. Mas você quer ir para a escola, porque você faz parte daquilo ali. E como é que no século XXI a gente, dentro de uma escola, com as crianças que a gente tem, com os adolescentes que a gente tem, como é que você não envolve coisas que faz parte da vida deles? Não tem como mais, não é? É Aí verdade. a gente fala e eu entendo perfeitamente, não é? Tem professores que ainda têm medo de algumas coisas, mas a gente tem que experimentar, né? E eu uso outra palavra também, aproveitar. Gente, você talvez encurte seu caminho. Né, encurte Sim. ali no processo de aprendizagem da criança, você vai olhar e "Meu, você usou escolheu ali um filme, você queria trabalhar um determinado assunto. Se você ficasse falando, falei: "Não ia entender nada". Pega um trechinho ali do filme, bora, né. O Grêmio Estudantil, já falei que eu uso muito, né, para eles terem a noção de equipe, de se sentirem parte, de quererem abraçar a causa, e eles são pequenos, gente. Eles têm de 6 a 11 anos, mas eles a gente escolhe determinados filmes, eles assistem. Nossa! Sabe aquela coisa de união, de então você vai fazendo todo um trabalho, né, e você diminui, encurta esse processo, né, na verdade, Perfeito. porque eles entendem rápido, porque é o que eu falei, às vezes a sua fala não condiz com a fala dele, e faz Uhum. parte gente também, né, e faz Perfeito, parte. perfeito. Não sei se eu enrolei muito, se eu Não, respondi sua não, gostei questão. muito, Rê. Gostei Deu para muito. entender, viu? Não, foi ótimo. É porque tem muita gente também, tem professor que eu acho que fica inseguro, porque pensa assim, ah, mas então filme vai ser a aula no meu lugar. Não, não é isso, né? É uma Não, facilitação, é gente, um exemplo, é algo para chegar no coração mais ferramenta. rápido, né? Uma ferramenta. Deixa eu É. puxar a pergunta para você agora, João, porque assim, você é comunicador, você é professor, creator, influencer, participou do BBB 21,
foi e é uma baita referência positiva para jovem, para educador, para educadores jovens, porque tem poucos, né? Tá cada dia mais difícil da gente ver a molecada jovem, assim, como professor, Sim. participando, fazendo. Então, eu acho que é muito legal, porque você tem uma trajetória de autenticidade, representatividade, de engajamento, que é algo que é muito legal. E isso faz de você uma referência para muitos professores jovens, para muitos jovens que te acompanham, né, que já há algum tempo, alguns anos estão te acompanhando. Como é que você enxerga essa coisa da cultura pop ser utilizada como parte de uma ferramenta educacional, talvez para formar identidade, auxiliar a identificar propósito, né? Como que você enxerga essa ferramenta? Olha, eu acredito que no momento em que a gente todo mundo fala sobre essa história do professor estar sempre se atualizando, né, do processo de formação continuada dos professores, de estar ali por dentro de todas as tendências, de todas as diferentes metodologias. Mas eu acho que incrementar a cultura pop dentro do conteúdo, porque eu entendo também que o professor precisa seguir o conteúdo programático, tem que seguir uma linha de conteúdos a ser administrado nas salas de aula e etc. Mas eu acho que é importante o do professor de estar por dentro do que os alunos gostam, assim. Porque para além do que a gente tem, do dia a dia da sala de aula, acho que tem um ponto de comunicação e um ponto de afinidade muito forte entre o professor e o aluno, no momento em que você entende o que é que o aluno gosta. Porque às Uhum. vezes a gente pensa na nossa cabeça de professor que a gente vai passar um filme que é um filme super legal, mas ele é super legal pra gente. Tá Pode entendendo? acontecer. O aluno ele pode achar, me desculpe o termo, mas ele pode achar um saco. Né. Então ele é muito legal pra gente, de fato, a gente tem ali, talvez uma bagagem para poder assistir esse filme, interpretar nuances e diferentes formas, enquadramentos desse filme, que para o aluno isso não faz muito impacto. Então em alguns momentos é muito mais interessante você passar, sei lá, um filme, um vídeo do YouTube, alguma coisa que você tá vendo que pode estabelecer um ponto de comunicação um pouco maior com esses alunos, assim, sabe? De utilizar diferentes ferramentas, de utilizar, até mesmo da cultura dos memes, do que tá acontecendo, sabe? E não necessariamente dentro do conteúdo, mas eu acho que no seu dia a dia ali, né, do que você gosta também. Porque eu acho que quebra um pouco dessa imagem de que o professor é aquela figura erudita que fica em casa sentada lendo livros e em frente a uma lareira tomando uma taça de vinho, mas na verdade os professores não fazem isso, né? A gente ri, a gente tem os nossos memes, a gente tem as séries que a gente gosta de assistir. Então acho que trazer isso pra sala, sabe? Tipo, eu assisti uma série esses dias, não sei se alguém já viu. Alguém já vai ter visto, sabe? Game of Thrones, por exemplo, bombou aí, você tem aí linhagens de família, você pode discutir uma série de coisas, sabe? E aí a gente fica um pouco com esse medo de estabelecer talvez esse traço de afinidade, do que é esse traço de ponto em comum com os alunos, que a gente acaba não falando sobre isso. Mas, pô, você tá aí assistindo uma série, assistiu o Capitão América, que tem ali, que fala, que discute questões de Guerra Fria. Por que você não vai fazer isso? Passa o Capitão América para seus alunos. Eu fazia isso, inclusive. Entendeu? Então, eu acho que isso é interessante, assim, de entender os contextos, porque para o menino pode ser só uma coisa de, então vamos assistir no filme do Capitão América. Mas em algum momento que ele lá na frente vai estudar a Guerra Fria, ele vai falar: "Ah, tá, então quer dizer que o Capitão América surge nesse contexto, num contexto de Guerra Fria, de aumento do nacionalismo nos Estados Unidos", daquela coisa toda, né. Então, assim, eu acho que é importante também trazer esses recursos e esses elementos para estabelecer esses pontos de afinidade, que a gente consegue também trazer esse interesse maior dos estudantes para a escola também, né. Eu tenho percebido que nos últimos tempos a escola tem perdido um pouco de interesse dos jovens, assim, né. A gente não tá querendo muito ir na escola, você vai mais pela obrigação. Tem também esse sonho, né, ideal das novas profissões, já eu quero ser influencer, eu quero ser um tiktoker, e aí a universidade vai deixando de ter a sua importância dentro das escolas. Então eu acho que no momento que você vai fazendo isso é um caminho interessante a se seguir, sabe? Perfeito. Eu gosto muito desse tema, porque quando eu me formei em filosofia, meu trabalho de conclusão foi sobre usar a cultura pop para tentar explicar conceito filosófico. Porque assim, se você pegar um professor que vai falar só sobre história de filosofia, gente, vai ser chato, 2.500 anos, né, da história do negócio, assim. O filósofo mais recente que você vai falar com a galera foi há 100 anos atrás. Então são coisas que a gente acaba perdendo um pouco a mão, né? E eu gosto muito, João, quando você fala sobre procurar algo que esteja no dia a dia,
dos meninos, do dia a dia das crianças, porque já aconteceu comigo, de tentar explicar alguma coisa usando, sei lá, Matrix. Eles não sabem o que é Matrix, viu, gente? Você aí que tá ouvindo a gente, que foi fã de Matrix, já foi. Esse bonde aí já passou também. Tá na hora da gente procurar novas ferramentas, né, novos exemplos. Marvel foi muito bom, uma É, ótima sacada. porque senão é os professores que estão passando tempos modernos até hoje na escola, tá entendendo? Eu assisti, Ótimo, minha mãe ótimo. assistiu, todo mundo assistiu esse filme. E tá lá, você vai na escola hoje, ainda tem professor que tá passando tempos modernos. Então eu acho que é importante também pensar novas. Existem outras coisas, existem curtas-metragens, sabe? Utiliza dessas ferramentas para buscar. Hoje em dia, acho que é também usar a inteligência artificial ao seu favor. Joga lá quais são os filmes que falam isso. Perfeito, Assiste os filmes, vê qual Perfeito. que se adequa, sabe? Acho que perfeito. é saber Encontrar algo para utilizar agilizar, também. né? E de E o novo, como foi bem levantado, renova o interesse, né? Acho que isso é importante, a gente ter uma forma de renovar o interesse. Porque disputar com o celular, mesmo ele estando proibido em todo o território nacional, a gente sabe que dá trabalho ainda dentro da área da educação você disputar com ele, né? Certo, Rê? e o ouvir, né. A gente já Uhum. comentou aqui em outros episódios o quanto que é importante você ouvir. Antes de você pensar em planejar, você tem que conhecer a sua turma, não é? E aí a palavra, né, que o João traz, o contexto, né? Onde a minha escola está inserida, o que que eles curtem, né? O que que eles porque eles trazem muita coisa, gente, né? Lembrando que não é aquela tábua rasa que se falava antigamente. Eles vêm cheios de conhecimento. Então, a gente escuta antes de pensar algo, antes de planejar É algo, verdade. não é? Isso é importantíssimo, Sabe né? uma coisa que eu vi recentemente que me chama muita atenção, assim, né? Que é ter a proibição do uso dos celulares nas salas de aula e nas escolas, né? E aí eu vi os alunos, os próprios alunos, fizeram um Twitter impresso, que é o seguinte, É eles verdade. colocaram uma cartolina na parede e eles escreviam em post-its e colocavam nesses post-its como se fossem tweets. E aí isso é engraçado, assim, né, porque, de alguma forma, isso fez aflorar essa criatividade, aflorar um pouco dessa forma como se expressar, desses pensamentos que antes eram postados nas redes, que agora estão em post-its colados na parede da sala, sabe. Isso é legal, acho que isso é interessante também, de entender. Pô, tá, isso é um caminho, sabe. Tipo, eu vi as meninas que imprimiram as figurinhas do WhatsApp para poder se reagirem uma com a outra, então é entender também que a tecnologia tá aí, que os aplicativos estão aí, eles não vão sair do nosso cotidiano, eles tendem a entrar cada vez mais, não só no nosso entretenimento, mas nas questões burocráticas da nossa vida, nas questões de saúde da nossa vida. Hoje em dia você resolve coisas somente por aplicativos, então entender também e não criar esse monstro de: "Nossa, a tecnologia vai acabar com tudo". Não, utilize ela ao Não, seu favor, assim. perfeito, Sim, sim. E novamente, perfeito. só essa ideia de negar, ou de proibir, ou de afastar, também ela não acrescenta, né? Então, muito legal que dá para você transformar, como os estudantes estão fazendo. Eles estão transformando essa linguagem, utilizando. Então, dá para o professor utilizar, dá para você usar na prova, dá para você usar como uma forma de reação, dá para você usar de diversas outras formas para avaliar trabalho. Sei lá, fez o trabalho, pega alguns emojis, avalia junto com isso, junto com os estudantes. São formas de aproximar do estudante, né? Eu tenho uma questão também, João, que às vezes eu tenho uma impressão, vou perguntar isso pra você e pra Rê. Porque às vezes eu tenho a impressão de que muitas vezes quando a gente fala sobre cultura pop, como muitas vezes está ligado a consumo, né? Cultura pop está muito ligada à ideia de consumo ou uma cultura massificante, e realmente essa é a ideia inicial dela. Ela Você surge tem, assim, né. sim, você tem muitos professores que ficam, acho que com o pé meio atrás, assim, de falar assim, nossa, mas eu não tô sucateando o saber, ou eu não tô não dando o devido valor formal para o conhecimento. Vocês já ouviram alguma coisa assim? Eu quero puxar para a Rê primeiro nesse sentido. Você tem algum professor que teve essa ideia, Rê, de falar assim, mas eu vou trabalhar esse tema, né? O bom era o clássico, né? Por que que eu vou puxar alguma coisa nova hoje se o bom era esse clássico que funciona? Uhum. Keller, a gente acaba, ainda enraizado no ensino tradicional, não é? Eu venho de uma escola tradicional, né, eu admiro quem passou já por uma escola diferente, mas ainda há muitos professores enraizados na escola né, na escola tradicional. E mudar não é fácil,
não que eles não queiram, tá, eu gosto muito de ter esse olhar, até pensando, né, nas formações que eu faço. O professor ele quer mudar, mas ele ainda tem o pezinho no medo, sim. É Não é? trabalhoso, né? E não é culpa dele. É o que eu falei, quem veio de uma escola tradicional não podia errar, gente. Errar era proibido. Errar tinha um vermelho bem grandão, assim, ó, no seu caderno, um X bem grandão. É? Aquilo traumatizou. Né? E para o professor mudar, a gente tem que fazê-lo vivenciar as coisas. Eu gosto muito Boa. disso, sabe? Não basta você participar de uma formação onde a pessoa só fala, uma formação expositiva. Quando você põe o professor, né, eu gosto, vou dar um exemplo, porque é com que eu tenho trabalhado hoje na rede, você sabe. As metodologias ativas. Quando você põe um professor de alfabetização, que nem eu fiz a semana passada, para ele sentir a metodologia ativa, rotação por estação, aí ele percebe que não é, né, não plugada, não usei tecnologia, mas ali faz com que você vai mudando, né, vai avançando a complexidade do negócio, mas é como se fosse uma brincadeira, sabe? E dá para você usar um monte de coisa. Ele tem que vivenciar. Eu escutei a semana passada assim, nossa, não é tão difícil. E realmente era uma coisa simples. Mas não é maldade do professor. A formação inicial, ela é o início mesmo. Tá aí a É. palavra. Você vai continuar. E o continuar é na troca, né? Por isso que eu tenho que olhar. Ó, o Keller fez algo interessante na sala dele. Estamos os três na mesma escola. Né, o João já não conseguiu fazer. Lá no horário de trabalho pedagógico, nosso ATPC aqui na rede estadual de São Paulo, vamos pegar. Keller, você pode, né, trocar, mostra como você fez, né? Isso é importante, porque às vezes o formador falando, o diretor falando, parece que não dá liga. Quando o meu colega, que também está na sala de aula todos os dias, passando pelas mesmas coisas, faz e dá certo, foi positivo, aí eu olho e falo, puxa vida, dá para fazer, É né? verdade. E aí a gente vai transformando as práticas. Então eu gosto muito de ter esse olhar hoje para o docente. Não é que ele não queira, ainda há uma insegurança. E a gente tem que fazer com que ele vá perdendo e apoiando, sendo um facilitador para que esse professor tenha coragem. Não sei se eu Eu só complementar uma coisa que você falou, assim, eu acho. Tem um pouco desse medo, dessa insegurança, mas também tem uma questão do tempo, né? Assim, eu acho que tem carga de trabalho, às vezes você não vai conseguir mesmo pensar numa coisa super diferente para fazer e tá perfeito, tudo certo, sabe? Não precisa ser uma cobrança. perfeito. Ela precisa Não, acontecer de uma maneira um tanto que natural também, natural, sabe? perfeito, É, perfeito. e entra naquela história que a gente falou agora, de que muitas vezes você pode utilizar tanto a cultura pop ou essas referências também como um facilitador, como algo que te adianta algum conceito, né? A gente Sim, sabe, a realidade do professor é, sei lá, duas, três escolas, uma rotina de trabalho complicada mesmo, e às vezes, de novo, a gente sempre bate nisso aqui no programa também, não é que o professor não quer se formar, né? Às vezes você tem dificuldades, família, casa, duas rotinas, fica um pouco mais difícil. E eu vou te perguntar também, João, como é que você vê essa resistência que às vezes a gente encontra a algumas coisas do que são cultura pop, né? Do que tá na TV, do que tá no TikTok, do que tá no Instagram. Você acha que essa resistência ainda tá presente? Ela é algo que você percebe na tua experiência? Eu acho que sim, porque, mais uma vez, volto a dizer que acho que a escola está um pouco descolada da realidade dos alunos e do que está acontecendo no mundo, assim. A gente tem Uhum. uma ideia de rechaçar tudo que está na TV, de tudo que não vem dos livros, né? Se for um filme, precisa ser um filme de um diretor tal, que precisa ser tal. Às vezes não, assim, sabe? Às vezes o TikTok do seu aluno lá que mandou para você te explicando questões geopolíticas podem funcionar também. E às vezes eles podem funcionar muito mais do que um filme de 2 horas do diretor tal, assim. E aí, assim, eu entendo que a gente precisa mesclar as duas coisas, né? Também transformar sua aula num grande feed do Instagram, mas assim, é importante também considerar.
fazer essas nuances, né, de trazer música mesmo, de, por exemplo, pô, tem música de um monte de rapper, de um monte de trapper aí que tá falando de realidades que você pode discutir nas aulas de sociologia, de filosofia. Tem letras de funk que falam a mesma coisa, assim. Tem uma professora que eu gosto muito, que é a Ludmilla, que ela até faz um trabalho que ela leva funk para a sala de aula e discute questões de história através do funk, assim. E aí acho que é entender isso, assim, de que a novela que o seu aluno assiste com a mãe e com o pai sentado no sofá, tá discutindo um negócio que tem a ver com administração pública, por exemplo, que tem a ver com organização financeira, que tem a ver com a guerra, que tem a ver com o clima, com a temperatura, do que está acontecendo, sabe? Então, a gente tem visto a TV querendo muito se aproximar do que acontece na internet, assim, então os temas que estão na televisão e que estão na internet, eles são temas muito aquecidos, assim, sabe? Então é uma coisa muito quente que está acontecendo, é o que está pegando, é o que as pessoas estão falando. Então é meio que trazer isso, assim. Eu lembro muito dos meus professores na segunda-feira comentando reportagens do Fantástico. Sabe, aquela coisa de: "Gente, quem assistiu o Fantástico ontem e viu tal coisa?". É isso, assim, o seu aluno tá assistindo isso, ele tá assistindo a série nova que estreou, ele tá assistindo o Fantástico com os pais, ele tá vendo a novela, sabe. Ele tá vendo até mesmo dentro do futebol, acho que o futebol, ele é uma porta Verdade. de entrada muito interessante, assim, para você discutir um monte de coisa, de jogadores que se envolvem e fazem, por exemplo, postagens a favor de determinada coisa, e aí você entende um ponto daquilo, de questões raciais que são envolvidas dentro do próprio futebol, assim, sabe. Então eu acho que é trazer isso, assim, sabe, o que você mesmo consome, porque a gente consome isso também, a gente não tá away de tudo isso, sabe, a gente não tá fora, nossa internet, nossos feeds, nossos algoritmos estão sendo alimentados da mesma forma que os algoritmos desses alunos também estão, sabe. Então Uhum. isso também faz parte de um processo de alfabetização digital desses alunos, porque você saber usar o TikTok, usar o Instagram, usar o YouTube, não significa que você é alfabetizado digitalmente, vamos dizer assim, né. Porque você tem que saber checar fonte, checar a forma como, essa reportagem ou alguma coisa foi construída, se esse vídeo tem algum viés ou não, sabe, de utilizar ferramentas como o ChatGPT, por exemplo, e saber analisar se aquilo ali faz sentido ou não, de buscar, não entender aquilo como uma grande verdade, né. Então eu acho que tudo isso acaba fazendo parte porque você traz um negócio para o aluno na sala de aula, e aí ele vai depois de um tempo, ele vai olhar e falar: "Ah, tá, então isso aqui pode fazer sentido, então talvez esse vídeo eu não concorde tanto", sabe. Então, você vai aí construindo esse ambiente um pouco mais saudável, sabe, para esses alunos. Perfeito. E eu acho que tem uma dica já muito bacana nessa sua fala, João, que é assim, primeiro, professor, a gente também precisa de lazer, né? Professor ou professora que está acompanhando a gente também precisa de lazer. Então, olha que bacana você poder utilizar aquilo que está sendo para o seu lazer, para sua diversão, para você relaxar, você também poder, né, fazer algum uso disso para algo que vai te facilitar também no trabalho. E eu acho que até acompanhar alguns creators, né, alguns influencers, como o João faz, como ele já citou, outras professoras aqui, outros professores também trabalham, às vezes nisso vem a ideia, sabe? Vem aquele lampejo do que você pode utilizar dentro de uma sala de aula, usar um videozinho curto, usar alguma coisa simples assim, algo que te ajuda a desenvolver. Tem até uma dica bem simples, que eu tenho uma amiga chamada Gabi que faz isso, e quando eu vi ela fazendo, eu achei genial. Ela pega uma sala que é meio barulhenta, assim, e ela pega um assunto que tá quente também na semana, o filme. A última vez que eu vi ela fazendo isso foi com o filme do Quarteto Fantástico. Que ela olhou e falou assim: gente, tem uma coisa nessa matéria que eu vou falar pra vocês hoje que ajuda a entender o Quarteto Fantástico, o filme e tal, que eu sei que vocês estavam falando que assistiu e tal. Vou falar no fim. E aí a galera fica prestando atenção, tentando esperar o que Aham. que é. E no fim era uma coisa, tipo, nada a ver, uma coisa de estética só que ela puxou assim. Mas ela usou o mesmo truque que pega a gente na rede social, sabe? Essa linguagem de fica comigo que eu vou te falar duas coisas, a quarta é mais Perfeito. importante, sei lá. E aí você pega a meninada também nessa forma. Então, são técnicas que, querendo ou não, são técnicas de comunicação também que pode ajudar muito a gente, que tá ali E como esse professor. e esse caminho, né, Keller, que você e o João traz de não só eles deixarem eles consumirem, você ir Hum. levando-os
a um caminho de uma análise crítica. O Sim, professor muito pode e bem. deve, Perfeito. consegue ajudar bastante nisso quando ele, né, quando ele escuta, seleciona ali o que os alunos estão trazendo, ele consegue fazer com que o aluno vai aprendendo a ter essa análise mais crítica do que ele está consumindo, né? É. Perfeito, isso é muito importante, Eu né? vi Porque veja bem, a uma, eu gente. vi uma coisa que eu fiz uma vez, inclusive na sala de aula, foi quando a Dua Lipa, sabem a Dua Lipa quem é? A Sim, cantora? A Dua Lipa, ela é do Kosovo, né? E o Kosovo tem uma independência muito recente, é de 2008, 2009, se eu não me engano. E a Dua Lipa fez uma marca de molho. Ela lançou uma marca de molho e ela postou no Instagram dela, From Kosovo to the World, tipo, do Kosovo para o mundo, né? Então, que era um molho originalmente do Kosovo. O Kosovo vem de um processo de independência muito recente, de 2008, mas de uma independência da Sérvia. E aí a Embaixada das Relações Exteriores da Sérvia virou e falou: opa, esse molho não é do Kosovo, esse molho é da Sérvia. Então, como que a Dua Lipa acaba criando uma quase que uma guerra diplomática e culinária, vamos dizer assim, entre esses países, porque o Ministério das Relações Exteriores do Kosovo virou e falou: não, mas o molho é do Kosovo. Então a postagem da Dua Lipa falando que o molho é do Kosovo fez com que a Sérvia e o Kosovo entrassem numa rixa que acabou transformando relações econômicas, quebrando algumas relações entre os outros, e que discutiu a questão da separação do Kosovo, do porquê que a população do Kosovo entende que aquele molho, que aquela cultura é deles, e por que a Sérvia fala que é da Sérvia. Então, olha como isso pode funcionar. A partir de uma postagem que a Dua Lipa fez no Instagram dela, sabe? perfeito, Então, assim, perfeito. isso tudo tá aí, tá acontecendo. Então, na mesma época, se o professor de geografia estiver lá explicando questões separatistas, aí é a oportunidade, é só ir, entendeu? O Perfeito, perfeito. aproveitar. Olha aí, é o que eu Sim, falei. O É de aproveitar. aproveitar. sim. Vou dar um exemplo nessa mesma linha também, é que recentemente estava falando de Guerra Fria, né? É o conteúdo do nono ano de História, do aula de História e de Filosofia, e aí um dos pontos que ajudou a entender foi justamente essas notícias, né? Você prestar atenção no que está falando, você está falando de guerra aqui, está falando de guerra ali, você tá falando, esses assuntos são anteriores, né? São bem antigos, você consegue puxar daqui de trás. Por que que na série do Stranger Things, sei lá, terceira temporada, os vilões são soviéticos, russos, né, que estão Aham. embaixo, fizeram um buraco lá, então numa base secreta Nossa, embaixo do shopping. Então, por que que tá assim? Por que que foi colocado? Então ajudou muito esses exemplos para falar sobre perfeito. propaganda, né? Então funciona. E tá aí, professor, Stranger Things tá pra sair, viu? A molecada toda vê. Nem é pra Vai sair idade, no eles dia estão do assistindo. Natal, inclusive. É. E eles estão lá assistindo, estão sempre presentes. E eu queria puxar mais uma questãozinha, mas antes, fique conosco, que nós já voltamos. E aí, você já imaginou ter um assistente virtual para te ajudar na preparação das suas aulas? Sem precisar de mais aplicativos. Apresentamos o WhatsApp Educa, a solução de inteligência artificial no WhatsApp, que entende as suas necessidades como professor. Com o WhatsApp Educa, você planeja suas aulas 100% via WhatsApp, acessando rapidamente informações seguras extraídas diretamente dos conteúdos dos livros da Editora do Brasil. Tá na hora de economizar tempo e facilitar o seu dia a dia com o WhatsApp Educa. Acesse agora o site da Editora do Brasil e descubra essa inovação na palma da sua mão. Eu tenho mais uma pergunta aqui, porque eu não posso perder a chance. Regiane Taveira e eu não podemos perder a chance de aproveitar esse comunicador que está aqui com a gente, que consegue conversar com criança, com adulto, com jovem, com professor, com a galerinha mais velha. A senhorinha, vai lá nos comentários do João, tem sempre uma senhorinha falando: ai, que legal, acompanhando, Deus abençoe. É todo mundo, então acerta todo mundo. Eu queria puxar de você, João, se você tem mais alguma dica que talvez consiga auxiliar o professor a lidar com essa linguagem, né? Uma lição de casa para o nosso querido professor aqui, para ele lidar com essa linguagem do jovem com um pouco mais de facilidade, sem ficar parecendo aquele meme que já é velho, do cara de Uhum. 40 anos com skate na mão, falando assim, e aí, galerinha, né, dentro da Pode escola. crer. Também não é exatamente esse ponto que a gente quer. Tem algo, o que que você faz para manter reciclado essa juventude, para manter essa energia? Porque
essa energia também é importante, né, uma coisa que vem junto Aham. com essa reciclagem nossa, com esse descanso, com essa percepção, com essa participação, perceber a cultura pop. Qual que é a receita do João? Olha, eu acho que a naturalidade é, acima de tudo, primordial, assim, sabe? Porque senão você vai cair numa coisa muito cringe para esses alunos, muito, sabe? Ai, olha lá o professor querendo ser diferentão para conquistar a gente. A gente É. tem que parar de subestimar a criança e adolescente, porque criança e adolescente entende o tempo todo tudo que você tá fazendo, sabe? Ele sabe exatamente o momento que você tá querendo ser mais diferentão ou então não. Então eu acho que é agir com naturalidade mesmo, assim, sabe? Você não precisa entrar num grande desespero de, meu Deus, eu preciso muito entrar, ficar com 14 horas de TikTok na minha cabeça agora, para eu poder entender tudo que está acontecendo. Porque não é assim que as coisas funcionam, sabe? Então, eu acho que é entender a naturalidade mesmo, de fazer pesquisa, porque também pode ser um processo de pesquisa, de entender e de pergunta, né? Tipo, e aí, galera, o que que vocês estão vendo? O que que vocês estão assistindo de série? O que que vocês estão vendo de filme? O que que vocês estão escutando de música? E aí, a partir disso, você vai entendendo essas diferentes possibilidades, assim, sabe? Eu me lembro muito de quando, isso em 2018, 19, eu dava aula para um sexto ano, e o sexto ano ele estava ali entre os, né, os 12, 11, 12 anos. E na febre da sala era o K-pop e uma banda chamada Now United. O Now United é uma banda formada por 30 integrantes, é muita gente, e cada um é de um país diferente. E eles escutavam, eles tinham camiseta, eles tinham mochila, eles tinham caneta, eles tinham lápis, eles tinham camisa, eles tinham faixa, eles só falavam sobre aquilo, eles só escutavam aquilo. Eu falei, tá, vou escutar o que que é. O que que é? Uma banda, é um grupo pop formado por adolescentes, com representantes de cada país, inclusive com uma representante brasileira, que se reúne e fazem shows, eles gravam vídeos, eles fazem tudo, e isso os adolescentes começaram a se identificar. Aí eu falei, putz, tá aí uma oportunidade. Todo mundo da sala gostava da banda, o que que eu fiz? Fiz uma questão de fuso horário com a banda. O que que eu fiz? Peguei o nome dos participantes e falei, ah, fulana tá ligando pra fulana em tal horário no país dela, no Senegal, a outra tá em Hong Kong, na China, que horas é em cada um do lugar. Então, para eles estavam fazendo uma questão de. Era uma questão de fuso horário, mas eles estavam fazendo uma questão do Now United, entendeu? Então, eu acho que é entender isso, assim. Por que que isso veio na minha cabeça? Isso veio na minha cabeça porque eu vi que todos os alunos estavam escutando aquilo, dançando aquilo, fui ver o que que era, rapidamente entendi que era um grupo com cada um de um país, olha a oportunidade, você vai e faz isso. Então, é de entender mesmo, assim, sabe? Porque a gente tem a tendência de achar de tudo que vem do jovem, tudo que vem do adolescente, tudo que vem da criança, ah, é muito chato pra gente. Mas, pô, professor, você também escutava Chiquititas quando você era criança, sabe? Então, eu acho que é importante entender isso. Perfeito, perfeito. Acho que uma ótima dica que vai de encontro com o que você falou, né, Rê? Que é justamente ouvir o estudante, porque também não dá para adivinhar. Então é realmente sentar uma hora, né, e conversar. Vamos lá, me indiquem aí, vamos, quero o que que eu É, me ouço. indica aí, gente. Me fala. Ah, gente, tô sem série pra ver. Me fala uma aí pra eu assistir. E aí você vai Perfeito, acabar Gustavo. descobrindo que seu aluno assiste Stranger Things e você tá explicando Guerra Fria na mesma semana, entendeu? E aí você vai poder fazer Pois é. essas conexões, assim. Com as crianças também, eu acho que isso é bem interessante. Eu assim, entendo que com crianças um pouco menores, a Regiane pode falar um pouco melhor isso, é diferente porque tem questões também de exposição de tela dessas crianças, tem também questões éticas que vão se esbarrando nisso, assim, sabe? Então, é de entender o que que seus alunos estão consumindo, mas também fazer quase que um processo de tutoria ali daquilo, sabe? Ah, Perfeito. gente, isso não é tão legal, procura tal coisa, faz isso que pode ser legal, sabe? Então, acho que isso são caminhos possíveis, sabe? Perfeito, Hoje, né, perfeito. o João falando, eu lembro que a gente acaba falando muito com os pais, né, porque É. os pais são muito jovens, gente, né, a gente tem, e É, aí especialmente na não, sua mas eu faixa achei etária, né, Rê? Da eu achei que meninadinha, né? podia, sabe, eu já tive algumas conversas, né, lembrando, eu gosto muito de falar do contexto, né, que eu tô que a minha escola está inserida, uma escola no meio da periferia, né, uma vulnerabilidade social enorme, onde a gente tem que estar trabalhando, além dos nossos alunos, a gente também
tá ajudando ali os pais, os avós, que lembrando, hoje são muitos avós que estão na responsabilidade ali da criançada. Então né, e você colocar: "Olha, isso não é muito legal. Você tem uma olhadinha ali, tem a faixa etária". A gente dá esses puxões de orelha na família e que também eu falo, não é por maldade, é porque às vezes fala: "Tá tudo bem", e não percebe o que tá por trás ali, enfim, do filme, do, né, do que a criança tá vendo, escutando. A gente tem que ter, né, a escola ela não pode estar fechada ali nos muros dela, né, elas têm que sair. Quem me conhece sabe que eu falo muito disso o tempo todo. A minha comunidade tem que fazer parte daquilo e tem que entender como é que é o meu trabalho, para eles estarem comigo. Senão, não dá, né? Senão... E aí, quando vocês estavam falando, me veio muito à cabeça a questão. A gente fala muito dos 4 pilares na educação, pensando no aluno. E o quanto que a gente tem que olhar para a gente como docente, me coloco nisso, né? A questão do aprender a conhecer. A gente nunca pode perder a questão de eu preciso aprender a conhecer o tempo inteiro, porque a Sim. gente vai perdendo esta coisa de aprender a conhecer. E quando eu vou para, né, esse é um dos pilares, mas quando eu consigo entrar nesse pilar e consigo desenvolver em mim essa questão de preciso de conhecer isso, aquilo ali é importante, escuto os meus alunos, vou atrás, aí eu acabo entrando no aprender a conhecer, a aprender a ser, né. Por que que aquele meu alu Porque eu só respeito o outro se eu sei quem eu sou, né. Então para eu ser hoje e aí você fala eu falo: "Não é uma questão tão difícil, é só eu olhar", né, e na minha época de escola, eu quero aquela escola? É Uma aquela boa pergunta. escola que eu quero, né? Eu nunca quis aquela escola, eu já falei aqui, né? Um dos motivos da minha primeira graduação ser educação física é que eu não aceitava que as crianças aprendessem sentadas, paradas, olhando para a lousa. Então eu fui atrás de vamos para o movimento primeiro, né? Então a gente ter sempre essa coisa de também querer conhecer, aprender a conhecer o tempo inteiro, que a gente com certeza vai encontrando caminhos ali para chegar até o nosso aluno. Perfeito, Rê, perfeito. Acho que é uma ótima dica. Fica aí essa possibilidade de ouvir também. E eu quero avisar aqui, vamos avisar o senhor João que está conosco, que já está quase dando o nosso horário, mas para finalizar esse programa, tem um momento aqui, educação tradicional, que para fechar esse programa tem uma prova no fim do programa. Ai, meu Algo Deus. bem assim, dificílimo, complexo, nosso vestibular aqui, que são 3 perguntinhas para poder finalizar o programa. Olha que complicado, João. A primeira é: se você gostou do programa, se você achou legal esse bate-papo, o que que você achou do papo? A segunda Eu é: amei. onde que eu te acho? Como que eu faço para encontrar o João, para saber mais do João, o que que o João tá fazendo, o que o João tá comendo, onde ele tá indo? E a terceira questão é um pedacinho do João para ficar junto comigo. Então, como que é? É uma dica, uma indicação, um filme, uma série, um pensamento. Pode ser qualquer coisa, desde que seja algo seu para vir para os ouvintes e para nós que estamos aqui na mesa. E ainda vou te falar que para dar tempo para você pensar, vamos começar com Regiane Taveira. Regiane Ah, Taveira, ótimo. 3 perguntinhas para você para dar tempo do João pensar, para o nosso Ótimo. convidado aqui procurar as coisas para a gente não pegar ele também na calça curta, né, no desespero. Então, Regiane Taveira, 3 perguntinhas para você. Primeiro, se Bora você gostou lá. do nosso bate-papo, o que que você achou dessa conversa? Segundo, onde eu acho a Rê? Quero encontrar a Rê, como é que eu faço? E terceiro, um pedacinho seu para ficar junto conosco. Eu adorei, gente. É tão bom falar com esse alto astral, com essa coisa gostosa. E a gente, né, aprendendo também, não é? Porque eu falo, eu ainda estou nesse momento de aliás, eu vou estar sempre quebrando paradigmas, né, da minha aprendizagem para que eu possa ser melhor e, né, tentar ser melhor lá onde eu realizo o meu trabalho todos os dias. Então, uma discussão muito boa, né, reflexões que a gente precisa ter o tempo todo com relação, né, ao ensino e aprendizagem da criançada hoje. Adorei, adorei, adorei. E eu tô aqui, gente, tô aqui no Ar 43, junto com o Keller, né? 6 anos, pouquinho, né, Keller? Tamo 6 anos aí. com o Keller aqui, né? E tô lá no TikTok, não. Tô lá no Instagram. Um dia eu crio
coragem. Tô lá no antigo aí o Keller, viu, João? O Keller tira sarro. Tô lá no Facebook, é ali minha rede social, eu tô ali, né, fazendo, um pouquinho das minhas coisas, do que eu gosto, enfim. E tô lá no chão da fábrica, que eu falo sempre, onde a gente quer que tudo isso aí aconteça, essa mágica, né, porque é uma mágica. O professor, ele tem um pouquinho de mágica o tempo todo para realizar as coisas, né. E lembrando, gente, não tenham medo, a gente não tem que ter medo, né, a gente tem que acreditar, ir embora, ser sem vergonha, olha eu, Pra cima, e né? ó, né, porque a gente vai acertando com certeza. Eu vou usar uma frase hoje, olha só, né, porque aqui no programa eu tinha separado um filme, mas eu falei: "Não, eu vou usar uma frase, vou deixar uma frase aí, né, que é pra gente, uma reflexão nossa, né, como pessoa. Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência". É de Santo Agostinho, inclusive é dia dele hoje. Então, se a gente não tem paciência com a gente mesmo, a gente acaba, não dando tempo de aprendizagem para gente. Tenham paciência com o seu próprio tempo de aprendizagem. A gente só avança quando a gente tem paciência com a gente. Foi uma delícia, amei esse programa. Foi muito, Perfeito, muito viu? bom. Obrigada, Muito. João, obrigada, Keller. Obrigada, editora, né, que faz com que a gente chegue até esses professores e essas professoras. Promovendo esses encontros, né? Não é? Sempre Sim, sim, muito importante. bom. Exato. Muito Rei, obrigada. obrigado, viu, Ó, pelas suas gente, palavras, obrigado por eu estar aqui. adorei. Vamos lá, João, perdão. E eu acho que você escutou, botou pra mim, ô Ah, tô aqui Kelly. ainda, tá me ouvindo? Oi, Ah, oi, tá oi, aí, oi, oi. voltou. Vou voltar então. Então vamos lá, sua Mas, vez, ô, João. gente, então, eu adorei. Acho que foi ótimo. Acho que foi bem leve nosso papo. Foi bem sala dos professores mesmo. Acho que a gente está trocando experiências. A gente fala de gerações diferentes também, né? Eu acho que isso é importante considerar. De pessoas em momentos diferentes da profissão, em perspectivas diferentes. Eu tive esse processo de ir para a sala de aula, sair da sala de aula, me reaproximar da educação de uma outra forma. Então eu acho que é entender também como que a educação ela pode estar em todos os lugares, assim, sabe? Tanto na nossa casa, nas redes sociais, na sala de aula. Tudo bem que o processo está ali, né, com os professores dentro da escola todos os dias, mas é entender também que isso pode fazer parte do cotidiano desses alunos, dessas crianças, desses adultos, adolescentes que estão aí nesse processo e que estão dentro da escola. Vocês me encontram em todas as plataformas existentes e usuais no Brasil, basicamente. No Instagram, eu sou João L. Pedrosa, tô lá no Instagram, no TikTok e todas as outras redes, eu sou João Luiz Pedrosa. Então lá eu falo muito falo sobre educação, falo sobre a minha vida, falo sobre o Enem, falo sobre cultura pop, atualidades, sobre line-up de festival. Tamo aí sempre atualizando atualizando a atualidade sempre, né. E aí, como dica final, assim, eu quero deixar uma animação que eu vou dar até uma conferida aqui com vocês, que eu acho que ela está disponível. Não sei se eu posso falar o streaming para vocês também, não sei se tem Pode sim, problema. Pode? pode Tá, sim, então pode. espera aí, eu já volto. Deixa eu só conferir se tá na Netflix. Magic School Bus, tá aqui. E de dica final, eu quero deixar assim para vocês uma animação que tá na Netflix, inclusive, que chama The Magic School Bus. É o ônibus da escola, o ônibus escolar mágico, assim. Que basicamente é uma animação onde tem uma professora que dirige um ônibus escolar ali, aqueles ônibus americanos, amarelinhos dos Estados Unidos. E cada vez que eles vão para a escola, eles entram numa grande viagem. Então eles vão para outros planetas, eles vão para lugares distintos, eles vão para. Enfim, eles vão viajando o mundo dentro desse ônibus, assim, numa grande viagem. É uma grande viagem mesmo, assim.
Então, e aí você não sabe muito se a professora está contando a história e aquilo é da imaginação das crianças, ou se eles realmente estão lá. Então, às vezes, eles vão para planetas onde a água é totalmente limpa. E é super bonitinho, assim, é super legal. É uma coisa que não é aqueles desenhos que porque tem animação que você bota o play e você fala assim: ah, tá, isso aqui é as animações que os professores passam na sala, na escola, né? Então é uma coisa que você vai assistindo, você vai meio que se enganando que você tá aprendendo alguma coisa, sabe? É aquela coisa que você clica para poder se divertir, mas no final você sai com um aprendizado. Então é bem legal, assim. Tem algumas temporadas, tá lá disponível, é bem bonitinho, é bem legal. As cores não são aquelas cores super gritantes que as crianças ficam completamente fascinadas naquilo. Então é bem legal, assim, de entender diferentes perspectivas dos professores que aparecem na série. É uma animação bonitinha, então tem crianças que têm uma certa representatividade, são crianças diferentes uma das outras. Então Legal. fica aí essa dica, chama The Magic School Bus. O ônibus Perfeito. de tradução literal, que está escrito aqui para ficar mais fácil, chama O Ônibus Mágico Decola Novamente. Demorou, vou procurar. É João, legal. muito obrigado, viu, cara? Obrigado pela indicação, obrigado por topar conversar com a gente, obrigado pelo seu trabalho, viu? É muito bacana, novamente, você vê uma galera falando de educação de um jeito que é legal, que é animado, sabe? Que tá participando, assim, que tá Que bom. desenvolvendo. Acho que isso é Fico muito feliz em importante, ouvir, entendeu? fico feliz em ouvir isso. Perfeito. Chegou então a minha vez. Deixa eu dar a minha dica. Primeiro, quero dizer que eu gostei muito desse papo, acho que é sempre importante. João, você é um cara com muita energia, isso é muito legal mesmo quando a gente pensa, principalmente no ambiente de educação. A educação, nós acreditamos nela, a gente confia nela, a gente precisa dela. Então, por favor, professores, né, nós precisamos desse gás também, né? E a ideia da cultura pop como uma ferramenta. Ela é muito boa, porque ela é algo que está aqui, é algo que é próximo, é algo que nós gostamos, é algo que ajuda, é algo que acessa lugares que às vezes nós não iríamos conseguir só com as nossas palavras pedagógicas de sala de aula e técnicas da nossa área. Então é algo que é muito bom, é uma ferramenta boa para a gente entender e também para quebrar alguns preconceitos, porque muitas vezes se a gente vai com esses preconceitos nossos para a sala de aula, a gente já bloqueia o acesso a muitos estudantes, a muitos papos, a muitas proximidades, né? Acho que a Rê acerta muito quando ela fala sobre ouvir a galera, né? Também acho que é algo que é muito importante. E quem quiser me acompanhar por aí, estou como @cobkeller lá no Instagram, K-O-B Keller lá no Instagram. Faz um tempinho que eu não faço videozinho, tô prometendo que eu vou voltar, mas estava trabalhando muito, aí tive Tem que aniversário de voltar, tem que casamento, voltar, aí, tem que né, você voltar. sabe como é que é, né? Mas tô voltando, João, fazendo de filosofia, Eu conversando um sei como pouquinho. é, sei como E aí, ele... aí lá tem foto do meu gato também, quem quiser ver, tem o que eu tô comendo, aparece essas coisas lá de vez em quando. Então é muito legal você ver um pratinho de comida, um gatinho pelado, que meu gatinho não tem pelo, que vai lá também, os livros no fundo, a gente tá lá conversando. E a minha indicação, professor, você que ouviu aqui o papo, gostou, sentiu a energia e falou assim: eu quero isso, eu quero entender mais dessa cultura digital, dessas leituras de mundo, dessas possibilidades, e eu não sei pra onde ir, não sei o que fazer, e também não tenho tempo. Se você está nessa situação que não dá para você ver, sei lá, um vídeo mais complexo, uma aula mais complexa, eu quero te convidar a dar uma olhada no material Interação Educação Digital da Editora do Brasil. De verdade. Dá uma olhada nesse livro, ele é um livro didático, está lá no PNLD 2026 do ensino médio, você encontra no site PNLD, deixa eu só aqui. Você encontra no site pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br, tem lá a opção do livro. Tem a unidade 3 que fala sobre cultura digital, novas sensibilidades e ponto de partida, que tem um percurso inteiro que fala quem sou eu online. Tipo assim, o que é a rede social, como que ela me auxilia, o que ela significa para mim, onde está a vida privada, aonde que não está, o papel dos influencers, o que é a mídia, conteúdo, consumo, sabe? Tem vários assuntos assim que vai te ajudar a entender um pouquinho mais e até perceber que parece muito bagunçado esse mundo digital, parece que tá todo mundo só jogando as coisas, mas tem formato, tem modelo, tem linguagem, tem público, tem porquê, sabe? Tem estratégia por trás de muita gente. Mesmo quem não tá pensando deliberadamente a estratégia, muitas vezes está indo na linha de alguém que pensou estrategicamente. Então você vai entender várias coisas. E tem uma parte que eu gosto muito desse livro, que é qual é a internet que eu quero. Porque eu acho que ali é o momento onde o professor ele entra, sabe, para auxiliar o estudante. Qual que é a internet que você quer, né? O que você quer desse mundo? Como que isso pode te ajudar? Então, é uma formação muito bacana que dá para você baixar o livro, dar uma lida no caminho, colocar no tablet, no celular.
É muito legal o conteúdo, pode te ajudar muito e você também pode escolher trabalhar com esse livro na tua sala de aula, né? Então acho que é muito bacana e é aquela formação quando a gente está também na correria. O livro didático é para o estudante, mas também é uma formação para nós que somos professores, né? E é isso, acho que é isso. Muito obrigado, Rê. Muito Eu obrigado, quero. João. Claro, Deixa eu deixar mais uma dica. por favor, manda pra gente. Que eu lembrei aqui, eu lembrei de uma outra coisa, assim. E aí eu acho que isso não é para usar na sala de aula, não, mas eu acho que é para os professores assistirem. Eu acho Tá. que é legal, assim, é um pouco de. É quase que uma conversa. É uma série que ela tem, acho que, 5 temporadas. É uma série dinamarquesa que se chama Rita. Rita, Conhece, não? não conheço, procurarei. Fale-me Rita, mais. R-I-T-A. Essa é para você, professor, assistir só você. Não vai passar isso na sala de aula, não, tá? Mas a Rita, ela é uma professora dinamarquesa, assim. E aí ela dá aula numa escola, meio que no interior da Dinamarca, assim. E aí ela vai entendendo um pouco dessa perspectiva dela enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto professora nesse lugar, de ter criado os filhos dela sozinhos, dessa relação dos alunos. Então ela vai lidando com esses dilemas com esses alunos de uma forma. E aí o mais legal é que ela é uma professora zero amorosa. Tipo, ela é zero esse estereótipo da professora, da tia, sabe? Ela é uma mulher sem papas na língua. Ela vira e fala assim: olha, pai, você é um alcoólatra e você tá prejudicando seu filho, você tem que se tratar, sabe? Então, é legal, assim, para entender esse universo escolar, assim. É bem legal mesmo. É super divertida, é engraçado, é triste. Então, fica aí a dica para assistir Rita. E Perfeito, é isso. perfeito. É isso. Muito obrigado, viu? Tudo certinho, Rê? Sim. Tudo certinho. Eu falei, ótimo. E eu já fui olhar aqui, adorei. Só de olhar a imagem dela, eu falei, pronto. Ela é toda Não é? bonitona, assim, ela é meio bagunçada, sabe? Ela é Isso. bem boa. Você vai gostar. Vai entrar na minha lista aqui, hein? Vai entrar na minha lista pra daqui a pouco. Quando vocês assistirem, vocês me contam se vocês vão gostar ou não. E tem na Sim. Netflix, hein? Tá facinho o acesso, minha gente. Tá facinho. Perfeito. Muito obrigado, gente, por estar conosco até aqui. Professor, professora. João, obrigado por vir aqui, conversar com a gente, compartilhar a sua experiência, suas possibilidades, né? Dar essas dicas que são tão importantes. Rê, obrigado também por estar aqui com a gente. Show de bola. Espero que a gente tenha chance para ter outros papos, outros assuntos, outras possibilidades para trocar também. Certo? Com No certeza. mais, Valeu, gente. Obrigado. perfeito. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Supervisora de Marketing Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais: instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.